quiero darle la bienvenida al doctor Ingo Sarlet, que nos acompaña desde la ciudad de Río Grande del Sur, en Brasil. El doctor Ingo Sarlet ha denominado su intervención Derechos Fundamentales en tiempos de pandemia. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Múnich, Alemania, profesor titular y actualmente es el coordinador del máster y el doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Fue profesor visitante en varias universidades de Europa y también de Estados Unidos. Es actualmente juez jubilado, fue magistrado y hoy está jubilado del Tribunal de Justicia de Río Grande del Sur. Doctor Ingo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. Puede usted activar su cámara y su micrófono. Muchas gracias, Janet. Inicialmente quiero saludar a todos los que acompañan esta actividad y agradecer especialmente al doctor Roberto Nunes del Banco Mundial por la invitación y oportunidad. Saludar también a los demás participantes, doctora Janet Bonilla, Mauricio Albarracín, Rodrigo Primni y Marisa Eisenberg. Pido disculpas por no hablar en español. Espero que hablando despacio y en portuñol me puedan comprender. Después de las dos presentaciones magníficas de Mauricio y Rodrigo, trazando los rasgos generales de la crisis, de los instrumentos para el combate a la crisis, de las dimensiones de esos instrumentos, de sus repercusiones, cambié un poco el foco de mi presentación para trazer, portanto, algunos elementos de una experiencia más concreta, pero mucho representativa de muchas de las cosas que han dicho precisamente Rodrigo y Mauricio. Y mi foco estará justamente en la parte más final de la presentación de Rodrigo, que es el proceso de una intensa judicialización de las cuestiones relativas a las medidas de combate al coronavirus, que están evidentemente, como en todo el mundo, exigiendo reacciones muy inmediatas en aspectos muy complejos, muy interligados en la dimensión económica, política, jurídica y mismo cultural, protección de las minorías, etc. El número de procesos judiciales en todas las esferas del sistema de justicia en Brasil es enorme, algo como cerca de 90 millones de procesos, considerando todo el conjunto. En la esfera de la salud, poco más de 1 millón de procesos, pues algo extremamente significativo de un proceso creciente de judicialización que estamos a experimentar en Brasil hace ya algún tiempo. El funcionamiento del Estado brasileño y de la democracia brasileña en la crisis ya también ha sido rápidamente presentada por Mauricio, porque tenemos exactamente la situación de un estado de emergencia, de un estado en Brasil formalmente denominado de calamidad pública, pero que no es un estado de excepción constitucional típico, que en Brasil son apenas dos, que es el estado de sitio y el estado de defensa. Muchas veces el nombre, la designación es diferente, pero el contenido es prácticamente el mismo, pero son dos estados que se pueden decretar con la participación siempre del Congreso Nacional, por un tiempo evidentemente también delimitado, en situaciones excludentes. El estado de defensa es el primero, el estado de sitio es, por así decirlo, la última ratio, que além del estado de guerra y de defensa nacional, similares, também pode ser accionado
quando o estado de defensa não é capaz de resolver, regular de modo apropriado os problemas. Pero não teremos um estado de exceção constitucional e estamos regulando a crise da pandemia e de suas repercussões por medidas que estão situadas na regulação do sistema de saúde, do direito à saúde em Brasil, pero também por uma série de outras medidas paralelas, muitas vezes decretadas pelos poderes executivos, pelas diversas unidades da Federação Brasileira, que envolvem a União Federal, os Estados-membros e os municípios, que em Brasil, para os que não sabem, são também uma unidade da Federação, é uma federação baseada em 3 pilares, né? E uma das experiências que se está vivenciando, um dos grandes problemas, é um processo de fragilização relativa dos processos parlamentares democráticos, devido ao fato de que o legislativo fica muito mais limitado na deliberação por ter de editar leis em regime de urgência, e é um regime evidentemente previsto na Constituição Federal, pero com uma supressão de etapas importantes do processo legislativo regular, né? Também as deliberações virtuais estão sendo muito discutidas, seja no legislativo, nos parlamentos federais, estaduais, municipais, pero também as secções virtuais nos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal Federal. O aumento de los actos normativos do Executivo, que em geral são os que estão regulando a matéria, com o fim confirmação pelo Legislativo em la sequência. O Poder Judicial em Brasil, né, acaba, evidentemente, assumindo uma posição mais evidenciada, mais importante, e está actuando basicamente em um número muitíssimo diferenciado e significativo em termos de quantidade de casos que lhes são submetidos ao julgamento. Uma lista exemplificativa mostra que direito à saúde, direito do trabalho, assistência social, pressuposto público, negociação de deudas dos municípios e estados, restrições ao transporte público, ao comércio em geral, processo legislativo, direito de acesso a informações, proibição de cultos em templos e igrejas, flexibilização da lei federal de responsabilidade fiscal para gastos com saúde, personal, equipamentos, medicamentos, etc. Uma notícia crime contra o presidente da República por seu comportamento em la crise, de todos conhecido, mundialmente conhecido. Barreiras sanitárias em aeroportos, medidas contra a interrupção de fornecimento de energia elétrica por falta de pago, proteção de dados personais, e muitas outras mais. São medidas diárias, decisões diárias, não apenas de todas as instâncias ordinárias, mas também do Supremo Tribunal Federal, que é, em Brasil, também o defensor da Constituição. Para demonstrar isso com um pouco mais de detalhe, o nível em que eles se situam estes conflitos e também os reflexos destes conflitos e nisso das decisões em relação às relações econômicas sociais, mas especialmente também em relação ao esquema federativo e da consistência com os parâmetros do Estado de Direito, me parece interessante conversar 5 decisões, muito rapidamente, solamente algumas palavras, para depois uma manifestação final, aguardando o debate e que seja útil essa apresentação mais concretizada em Brasil. Uma primeira decisão, um primeiro conjunto de decisões, envolve os conflitos federativos e a posição assumida do Supremo Tribunal Federal como uma espécie de árbitro.
Uma primeira importantíssima decisão do Supremo envolveu o conflito de competências legislativas e administrativas da União Federal, de los estados e municípios, porque, e segue sendo assim, temos diferenças de enfrentamento muito significativas na política nacional do governo federal de combate à pandemia, conflitos com a forma e a intensidade como os estados estão enfrentando o problema e também os municípios. Para apenas ilustrar este caso, que também acabou sendo julgado pelo Supremo, um outro caso que gostaria de mencionar, um exemplo de restrições a liberdades fundamentais, é que em relação ao cierre de las iglesias e templos, locais de culto coletivos, a União Federal estabeleceu que os serviços religiosos são uma atividade essencial. Ao mesmo tempo, o governo estadual, em nosso estado, para dar um exemplo concreto, ha decidido que se poderia manter os cultos com um máximo de 30 pessoas em condições de segurança sanitária e, ao mesmo tempo, o governo municipal de cidade Porto Alegre ha determinado o completo cierre de las atividades. E isto se multiplica e segue ocorrendo em todo o Brasil, numa espécie de um sistema que se tornou muito complexo e de muito difícil administração. O Supremo Tribunal Federal, provocado sobre o tema, já na fase mais inicial da pandemia, ha, todavia, sustentado as competências concorrentes de los estados e municípios em editar medidas de combate à pandemia sem prejuízo da competência do presidente da República editar um decreto dispondo sobre os serviços públicos e demais atividades essenciais. Em especial, a Corte declarou que em uma situação de emergência com graves riscos à vida e à saúde, os estados e municípios devem poder actuar e mesmo devem actuar e não ser uma espécie de vítimas da inércia do governo federal respeito às matérias. Temos também aqui um conflito em relação à intensidade das medidas de restrição a direitos, de modo a promover mais ou menos as duas perspectivas que Rodrigo ha subrayado, uns estados e municípios dando mais intensidade a medidas protetivas de prevenção da saúde e restringindo muito mais o comércio, a atividade econômica, e outros estados e municípios oferecendo muito mais flexibilidade, incluso praticamente 100 medidas restritivas ao comércio, a serviços religiosos e outros transportes públicos, etc. Também, neste contexto, estão se verificando claros confrontos políticos ideológicos, como é recorrente a capitalização, a instrumentalização também política, econômica, de uma pandemia e das situações de emergência. Um exemplo também, uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, é a negativa do governo federal de fornecer, repassar equipamentos de respiradores ao estado de Maranhão, governado por um conhecido opositor do governo atual. O Supremo ha determinado a entrega do equipamento em um prazo de 48 horas. Uma outra questão importantíssima, altamente polêmica, envolve a relação das econômicas laborais, por um lado, preservação
de los empleos de la economía, de las empresas, una medida provisória del gobierno federal, es una especie de decreto con valor de ley, mas que necesita ser confirmado, transformado en una ley por el Congreso. El Supremo, por una mayoría, ha decidido que es constitucional, sean constitucionales las medidas de protección de la economía, pero que flexibilizan mucho los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la posibilidad de negociación individual sin previa intervención del sindicato, de la reducción hasta 70% en algunos casos de los vencimientos de los salarios y la reducción de la jornada de trabajo, y mismo una suspensión temporaria de los contratos de trabajo. La idea es la compensación económica parcial por el poder público, con una renta compensatoria mínima, ¿no? Y la opción del empleado que no concorda con las condiciones de pedir su demisión y percibir el seguro desempleo, ¿no? Es una otra, la cuarta medida, la cuarta decisión importantísima, que envolve la protección de datos y la utilización de datos para medidas de combate à pandemia, mas pero com severos reflexos em relação à possibilidade de utilização desses dados para fines ilegítimos de controle social. É uma decisão ainda provisória, monocrática, do Supremo de los últimos dias, suspendendo uma outra medida provisória do Executivo que prevê o compartilhamento de dados de teléfonos, contactos de WhatsApp, por empresas de telecomunicação, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística durante a pandemia. E as medidas provisórias obrigam as empresas de telefonia fixa e móvel a disponibilizar a relação dos nomes, dos números de teléfono, dos endereços de seus consumidores, pessoas físicas e jurídicas. E os dados, assim a medida provisória, deverão ser utilizados para a produção de estatística oficial por meio de entrevistas domiciliares que não sejam presenciais. Esta, evidentemente, é uma medida que foi impugnada por muitas entidades nacionais, incluso o Colégio Federal de Abogados, e resultou nesta medida do Supremo. É uma decisão muito mais recente que deve já estar sendo submetida ao Supremo. É a decisão de uma jueza federal, uma decisão curiosa, interessante, determinando ao governo federal a apresentação em 48 horas de los testes realizados por Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, para a prevenção contra o coronavírus. Os testes de contaminação ou não contaminação, porque Bolsonaro ha várias vezes dito publicamente que estava fazendo os testes e que não estava contaminado. É evidente que é uma decisão altamente controvertida, mas mostra claramente os níveis de tensão que estão se experimentando no Brasil, muito allá de las questões específicas e realmente determinantes para o combate à la pandemia. Mas temos, portanto, conflitos federativos importantes. Temos restrições pelas mais diversas, também no Brasil, sem estado de exceção formal, e sem controle legislativo prévio nas comissões legislativas competentes para estudar a constitucionalidade e legalidade de estas medidas. E também problema recorrente em Brasil, que é largamente discutido, que são as fronteiras entre a judicialização necessária
legítima em termos democráticos e mesmo de la consistência com as regras basilares do Estado de Direito, e também, evidentemente, uma tendência muito acentuada de um ativismo, não me gusta muito o término, pero é o término mais utilizado, um ativismo que não se preocupa de fato com o mínimo nível de autorrestrição, de self-restraint desejável para um judiciário, mesmo em tempos de exceção, onde se exigem medidas urgentes e de tamanha relevância. Portanto, temos aqui um desafio muito grande em Brasil, que, como se ha dito também na introdução de outros países, de uma combinação de uma crise política institucional, das instituições democráticas partidárias em geral, há já alguns anos, que está se agravando, também uma crise interna do governo, com a saída e as acusações, denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também mundialmente conhecido. Também uma crise econômica que ha começado antes mesmo da pandemia, pero que se agrava muitíssimo, se agrava muito mais em Brasil, por este facto de uma crise precedente já bastante grave. Portanto, realmente uma situação muito peculiar e que exige muita atenção dos observadores da academia, mas também dos observadores internacionais em relação a esses desafios que se colocam. É uma rápida apresentação, pido desculpas se me passei pelo tempo, mas pensei que uma demonstração mais específica, concreta do funcionamento desse esquema em um país poderia ser interessante para uma discussão em seguida. Muchas gracias. Doctor Ingo, muchas gracias por su interesante intervención.